Manhã de vos falar, tal como tenho falado muitas vezes, muitas das últimas vezes que tenho falado aqui convosco, tenho falado de pessoas normalmente pouco conhecidas, pessoas que, tal como nós, se calhar não vamos influenciar muitas pessoas durante o tempo que o Senhor nos estiver aqui neste mundo. E há pessoas na Palavra de Deus que de facto têm nomes pouco conhecidos, que chegaram até nós porque Deus assim quis, porque neste caso o apóstolo Paulo quis mencioná-los. E tem falado de alguns cooperadores de Paulo. E todos nós devemos ser cooperadores de Paulo no sentido de que pregamos o Evangelho que ele anunciou, o Evangelho dos gentios, o Evangelho da salvação de Deus para o homem. A única forma que Deus prescreve para que o homem possa reconciliar-se com Deus. O Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que diz basicamente que nenhum de nós vale o que quer que seja por si próprio. O melhor que nós possamos fazer são como trapos de imundícia e nada que possamos fazer por nós mesmos pode agradar a Deus. Estamos perdidos nos nossos pecados. Portanto, a única forma que nós podemos reconciliar com Deus é alguém que toma o nosso lugar. Como nós podemos recordar agora na ceia do Senhor, alguém que morreu a morte que nós merecíamos. Sofreu o castigo que nós merecíamos. E quando nós vemos na cruz, não a morte dele, mas a nossa morte, vemos na morte dele a nossa morte, nós nesse momento, ou seja, quando percebemos que ele morreu no nosso lugar, o Senhor Jesus Cristo morreu no nosso lugar, aí morremos com Cristo. E tal como ele foi sepultado e ressuscitou, nós também somos sepultados e ressuscitamos para uma nova vida. E é basicamente esta a mensagem que nós anunciamos. É uma mensagem de facto pouco agradável, pouco aprazível ao homem, porque é aquilo que eu tenho dito várias vezes, é um verdadeiro murro no estômago, porque leva a pessoa a perceber que não vale nada, não presta. O Evangelho da graça de Deus basicamente diz isto: tu és tão mau que nem mesmo Deus te pode consertar. Tu tens de morrer e ser sepultado, morrer com Cristo, ser sepultado com Cristo e suscitar para uma nova vida. Infelizmente as religiões gostam de tentar dar um jeito na vida das pessoas. Até falam de Jesus, mas falam de um Jesus que, segundo aquilo que eles pregam, nem precisava ter morrido. A morte de Cristo é basicamente algo terrível. E nós não podemos pactuar com isso. Para nós, a morte de Cristo é o acontecimento mais decisivo, que nos traz maior alegria, porque sabemos que é dessa forma que nós podemos ser reconciliados com Deus. Então, neste sentido, todos nós devemos ser cooperadores de Paulo, devemos anunciar a mesma mensagem que ele anunciava, e devemos também estar dispostos a sofrer como ele sofreu. E várias pessoas que cooperaram com ele experimentaram o sofrimento na primeira pessoa. E eu gostava de falar-vos hoje de alguém que, tal como nós, espero bem que cada um de nós aprenda esta lição já. E não na altura em que precisar de se apropriar dela. Eu quero-vos falar de alguém, eu penso que o nosso irmão Carlos já me ouviu falar sobre isto há relativamente pouco tempo, mas eu quero falar-vos de Trófimo. Trófimo é conhecido por uma passagem apenas, mas ele aparece em mais duas outras. E eu vou mencionar essas duas outras passagens muito rapidamente. E vamos então a Atos 20. Trófimo, nome pouco conhecido, como eu costumo dizer, não recomendo a quem quer dar o nome a um filho ou a um familiar. Este homem, Trófimo, lemos sobre ele em Atos 20, versículo 4. O nome significa nutrido ou nutritivo. Ele, de facto, vamos ver que na experiência dele ele era um homem nutrido espiritualmente e depois, estando nutrido espiritualmente, poderia assim nutrir outros, ou seja, servir de alimento a outros. E nós só podemos ajudar outros, nutrir outros, ser de bênção para outros, se nós próprios estivermos nutridos espiritualmente. Então, nós vamos aqui rapidamente Atos 20, versículo 4. E acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia e os de Salónica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Certamente, alguns reconhecerão aqui o nome Tíquico, que falei se calhar já há alguns anos, sim, alguns anos já falei-vos de Tíquico.
E não vou repetir o que disse na altura, mas basicamente nós podemos ver aqui, isto vem no seguimento de um grande alvoroço que houve em Éfeso, porque Paulo pregou o Evangelho em Éfeso, o Evangelho prosperou muito, de tal forma Paulo esteve ali durante 2 anos e diz-nos em Atos 19 que o Evangelho se espalhou por toda a Ásia. Quando diz toda a Ásia, é a Turquia, a atual Turquia, porque Éfeso ficava ali fica na atual Turquia, virado para a Grécia, mas toda aquela região ouviu falar do Evangelho, muito também porque havia, naquela altura, Paulo conseguia curar as pessoas, curava, enviava aventais do seu corpo, se tiravam aventais e as pessoas ficavam curadas, e Deus pela sua mão fazia maravilhas extraordinárias. Ou seja, maravilhas e ainda por cima tem os extraordinárias por cima. Ou seja, a Bíblia está cheia, e nós iremos ver daqui a pouco está cheia de pleonasmos, ou seja, de ideias reforçadas que, do ponto de vista gramatical, se calhar às vezes nem estão a ser muito corretas, mas vamos ver daqui um bocadinho uma que eu aprecio bastante. Então, foi espetacular, o Evangelho prosperou ali como nunca antes visto. E então, sempre que o Evangelho prospera, há alguém que não gosta, o inimigo das nossas almas, Satanás, não gosta, e também não gostam aqueles que ficam a perder com o Evangelho. E como, devido ao Evangelho prosperar naquela cidade, muitas pessoas estavam a deixar as suas artes mágicas e estavam a deixar de adorar a deusa principal ali da terra, que era Diana, viraram-se contra ele. Os que ganhavam dinheiro, um Demétrio que fala ali, virou-se contra ele e Paulo, por pouco, poderia ter ficado mal ali naquela situação. Porquê? Porque juntaram-se muitas pessoas que queriam lhe fazer mal e Paulo, quando viu aquilo, fugiu. Não. Paulo queria ir ter com eles, porque Paulo via as coisas completamente ao contrário de mim. Eu ia dizer de nós, mas pelo menos de mim vê. Porque Paulo via pessoas que lhe queriam fazer mal, uma grande multidão de pessoas que lhe queriam fazer mal. O que é que Paulo via? Paulo via almas sedentas do Evangelho. E por isso ele metia-se tantas vezes em situações muito complicadas, porque ele via tudo, ou tudo talvez não, mas via a sua vida com os olhos da eternidade. Ele não via o que é que eu posso ganhar aqui e agora. Ele pensava o que é que o Evangelho pode ganhar no futuro, com aquilo que eu vou fazer agora. E por isso nós vemos que este homem acabou preso, acabou sem nada do ponto de vista humano e aparentemente fracassado. No entanto, ele pode dizer que acabou a carreira, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e o Evangelho da graça de Deus chegou até nós hoje, também muito devido à sua ação. E é inevitável nestes dias comparar um homem sozinho, abandonado, doente e que morre na prisão, com outro que nestes dias também morreu na prisão, mas andou toda a vida a enganar os outros. Aquele ex-banqueiro que muita gente ficou com a vida desgraçada à conta dele, acabou parecido com Paulo, sozinho, sem a sua mulher, que se calhar até foi ela que o denunciou, sem amigos, sem dinheiro, sem saúde, e o legado que ele deixa é terrível. Enquanto este Paulo deixou um legado extraordinário. Então, Paulo estava então a dizer que houve pessoas que queriam fazer mal a Paulo em Atos 19, então Paulo foi-se embora e foi para outras terras. E mesmo tendo saído, em Atos 20, mesmo tendo saído dali de Éfeso, havia pessoas que lhe queriam fazer mal, porque onde quer que Paulo andasse, toda a gente lhe queria fazer mal. Paulo não era grande coisa a fazer amigos. Onde quer que ele fosse, queria matá-lo. Ora eram os judeus que lhe queriam fazer mal, ora eram os pagãos que lhe queriam fazer mal. Apesar de ele procurar fazer isso tudo para com todos, para poder ganhar alguns, como ele diz aos Coríntios, ele não era grande coisa a fazer amigos, porque o Evangelho que ele anunciava, de facto, não era agradável. Então vemos aqui este Tíquico entrar em cena como parte de uma comitiva de pessoas que estavam dispostas a pôr-se entre Paulo e o perigo. Paulo passava grande perigo. Estes homens, estes amigos de Paulo, puseram-se entre Paulo e o perigo, para que se viesse
algum ataque, eles é que levavam em primeiro lugar. Porque estes homens, como disse na altura, não estavam preocupados consigo mesmos em primeiro lugar. Estavam preocupados com o progresso do Evangelho. Estavam preocupados em que Paulo estivesse seguro, para que ele pudesse continuar a pregar o Evangelho. Eles faziam jus ao nome de um destes homens, que é o segundo. Eles percebiam que, em Atos 24, eles percebiam que o bem-estar deles estava em segundo lugar. E, infelizmente, como este homem que eu acabei de falar, de José Rendeiro, João Rendeiro, exatamente, que procurou fazer o seu bem, em primeiro lugar. Procurou ganhar. Ele em primeiro lugar. E todos os outros, pessoas que ficaram com a vida desgraçada à conta dele, ele não quis saber, não se preocupava com isso, e nunca havia arrependimento da parte dele. Mas estes homens percebiam que o Evangelho estava em primeiro lugar. E se eles tivessem de morrer para que o Evangelho pudesse continuar, que assim fosse. E não pensemos que Paulo achava muito bem, sim, morram vocês, que eu quero é continuar. Ele próprio dizia, em nada tenho a minha vida por preciosa. Nesta mesma página, pelo menos na minha Bíblia, no versículo 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, estes homens ficam para a história como pessoas que se dispuseram a abdicar do seu bem-estar, da sua vidinha, que nós todos gostamos de ter, a nossa vidinha sossegada, sem grandes stresses. Eles abdicaram disso. A história continua e Paulo e Trófimo chegam a Jerusalém. E há ali uma situação bastante complicada em que Trófimo se viu envolvido, porque Trófimo era gentio, Trófimo não estava circuncidado e era proibido ele entrar no templo. E vemos isso em Atos 21, 29, porque tinham visto com ele na cidade de Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Isto era proibido. Era punido, penso, por morte alguém que tentasse introduzir um gentio no templo. Isto não aconteceu. Paulo era muito respeitador dos costumes dos judeus, e nós vimos isso ao longo dos Atos. Ele a fazer certas coisas que nós até ficamos um bocado sem perceber bem porque é que ele está a fazer aquilo. Ele fazia certas coisas para não fazer escândalo também aos judeus, e porque sabia que havia uma certa liberdade entre fazer e não fazer. E então nós vemos aqui uma situação em que Trófimo é usado como desculpa dos judeus para fazer mal a Paulo. E nós, por vezes, podemos ver-nos envolvidos em situações que, sem ser consciente da nossa parte, sem ser a nossa intenção, sem ser intencional, nós podemos colocar os nossos irmãos numa situação difícil. Mas que isso não seja motivo para nos afastarmos. Se não for intencional. Trófimo e Paulo viram-se envolvidos nessa situação. Não foi planeado, não foi Trófimo que quis fazer mal a Paulo. Foram os judeus que arranjaram uma maneira de entalar, passa a expressão, entalar Paulo. E Paulo acabou por ser preso e depois ir para Roma. À conta desta situação. Mas uma coisa que vemos aqui importante é que Trófimo, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da dificuldade grande, ele continuou com Paulo. E nós vemos mais tarde na passagem seguinte que Trófimo continuou com Paulo, mesmo no meio de toda esta situação complicada. Há uma frase que eu gosto bastante em inglês e vou tentar traduzir para português para que todos percebam. Há uma frase em inglês que diz: "When the going gets tough, the tough get going." Quando é duro continuar, os duros continuam. Penso que percebem a expressão. Quando é duro continuar, quando é difícil continuar, os duros continuam. E Trófimo era destas pessoas. Quando era difícil, lá estava ele. Não era como o Marcos, que nós vemos em Atos 13 ou 14, em que ele, ainda antes que Atos 13, sim. Ainda antes que começassem as adversidades, quando ele acompanhava Paulo, ele voltou para a casa da mãe, onde era mais confortável estar. Trófimo continuava. Mas atenção que este mesmo Marcos, mais tarde, quando era difícil estar com Paulo, quando Paulo estava preso, lá estava ele disposto a cooperar no Evangelho. E vamos agora à passagem que muitos de nós preferiríamos que não estivesse na Bíblia, não é? Ou pelo menos parte desta passagem não estivesse na Bíblia.
era mais confortável, mas é aquilo que eu chamo a honestidade brutal da Palavra de Deus. A Palavra de Deus não dá aqui a esconder as coisas. E nós vemos isso em 2 Timóteo 4:20. Era só tirar aqui uma palavrinha. Eu não sei como é que alguns lidam com esta passagem, mas eu vou aproveitar esta oportunidade para tentar ensinar-me a mim mesmo mais uma vez uma lição que eu acho que é importantíssima e que pode ser também, que eu creio ser essencial para todos nós. Porque eu não sei quando é que vou precisar destas palavras, daquilo que eu vou dizer, e espero eu ter a lucidez de, quando vier o dia mau, quando vier o dia da adversidade, eu lembrar-me que no dia 15 de maio de 2022 proferi estas palavras baseadas na experiência de Paulo e de Trófimo. Então nós lemos em 2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo em Mileto. É o que diz aí? Doente. Deixei Trófimo doente em Mileto. Muitos se calhar preferiam que não dissesse doente. E Paulo não precisava dizer. Não estaria a mentir se dissesse Erasto ficou em Corinto e Trófimo em Mileto. E era verdade, mas ele quer passar-nos aqui algo de muito útil para nós. E reparem aqui no seguinte, eu já falei sobre isso quando falei de Tíquico. Paulo não escondia as coisas. Paulo era aberto, genuíno, transparente. E Paulo aqui admite a sua dificuldade. Admite que não era capaz de curar Trófimo. Mas atenção, apesar de Paulo não ser capaz de curar Trófimo, ele deixou em Mileto. E pelo que pude perceber, Mileto era a terra de Tales, que alguns, os que já tiveram o 7º ano, deram o teorema de Tales. Era a terra dele, o Tales de Mileto. E era uma terra de grande cultura científica e era um sítio, se calhar, um dos mais indicados para deixar alguém que estivesse doente. E vemos aqui como Paulo não esconde. O mesmo Paulo que, anos antes, na terra de Trófimo, que é Éfeso, e provavelmente Trófimo estava lá com ele também, em que todas aquelas curas que nós vemos, Paulo já não conseguia fazê-lo. E também não conseguia curar Timóteo. Teve de arranjar alternativas. Bebe um pouco de vinho também, e não só água, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os planos de Deus mudaram, entretanto. Porquê? Porque as curas faziam parte de um propósito de Deus de atestar a veracidade do ministério de Paulo. E por aquilo que nós entendemos da palavra de Deus, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas não é tanto no domínio do físico, se bem que nós queremos ter saúde e devemos fazer o melhor por ter saúde, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas Deus quer operar no nosso interior. Porque o nosso corpo abatido vai ser transformado para ser conforme o corpo glorioso do Senhor. Mas Deus não quer operar tanto no nosso físico, quer operar, vamos ver isso, na nossa dimensão espiritual. Vemos aqui também, não só que Paulo é totalmente transparente, e nós também devemos ser transparentes. Não devemos andar aqui a esconder as nossas fraquezas uns dos outros. Porque, por vezes, a ideia que passa é: está tudo bem, não está? Se isso não estiver, faz conta que está. Que ninguém quer saber. E se alguém quer saber, é para andar a contar aos outros. Infelizmente, passa-se isso demasiadas vezes no nosso meio. E por isso, muitas vezes as pessoas acabam por se fechar um bocado e não querer que ninguém saiba, porque depois vão contar aos outros, e não é preocupação genuína, mas é mais, às vezes, mexeriquices. Mas devíamos ser assim, transparentes. Não esconder as nossas dificuldades. Vemos aqui também uma coisa importante. Se Trófimo não aprendeu a lição de que o bem-estar dele está em segundo lugar em relação ao progresso do Evangelho, se não percebeu antes, percebeu agora. Posso imaginar Trófimo, se fosse como eu, a dizer: Paulo, sério, depois de tudo o que passei contigo, tu vais me deixar aqui sozinho? Vais abandonar-me? Paulo, faz alguma coisa. Não me abandones. Mas Trófimo, espero, já tinha percebido antes. O Evangelho está em primeiro lugar. A minha saúde fica em segundo. E a partir do momento em que eu já não
não puder ser mais útil, o Evangelho continua e eu vou ter de ficar para trás. É isto que eu digo, que a palavra de Deus é honesta, é real, ou seja, tem aderência à realidade. Não há aqui aquelas histórias que nós gostamos de ouvir, histórias bonitas, em que corre tudo bem. Não, na palavra de Deus há doença, há morte, há adversidades, há coisas que nós preferimos não passar. E que nem sempre o desfecho é aquilo que nós gostaríamos. Nem sempre. Aliás, nunca é aquilo que nós gostaríamos. No final, nunca é aquilo que gostaríamos. Nós conhecemos, todos nós, e eu mais recentemente, passei por uma situação em que perdi alguém próximo. E todos nós perdemos alguns irmãos, familiares próximos. Eu até comentava com o irmão Carlos há uns tempos que aqui em Algeriz tem sido várias as pessoas que, ou familiares, ou crentes daqui, já de uma certa idade, que têm partido. E custa, não é? Mas, em último caso, todos nós acabamos por morrer. A não ser que o Senhor venha antes. E eu tenho uma triste notícia para vocês. Se o Senhor não vier antes, todos nós vamos morrer, não é? E às vezes parece que nos esquecemos disso. Mas a doença virá, e se nós não morrermos novos, vamos passar por dificuldades na velhice e vamos passar por situações bem complicadas. Mas vamos ver o que é que a Palavra de Deus nos diz quanto a isso. A Palavra de Deus não esconde isso. A Palavra de Deus não esconde que nós vamos passar por dificuldades. Diz o Senhor: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, podemos ter essa consolação. Agora, não escondamos. Não douremos a pílula. Não passemos só uma versão bonita, que vai ficar tudo bem. Não é? Eu costumo dizer que irritava-me solenemente aquela expressão, que se calhar ainda se vê em algumas casas, aquele arco-íris, a dizer: vamos todos ficar bem. Até de lá para cá morreram milhares de pessoas, fora as pessoas que ficaram com sequelas para toda a vida, pessoas que ficaram sem emprego, ficaram sem o seu negócio. Não vamos ficar todos bem. E eu espero que o nosso cristianismo seja mais sólido do que uma versão cristianizada do vamos todos ficar bem. Porque por vezes podemos cair nisso, de Deus vai cuidar, Deus vai correr tudo bem, e nem sempre corre bem. E nós temos de perceber isso. E perceber porquê. Eu não vou dar as respostas porque é que Deus permitiu que acontecesse esta doença. Eu não tenho respostas. Não tenho respostas. Mas posso dizer aquilo que a palavra de Deus diz. Só consigo isso. Não vou andar aqui como alguns fazem, que é terrível. É mau testemunho. Dizer: olha, tu estás com esta doença por causa daquilo. Eu não sei como é que alguém supostamente crente e supostamente conhecedor das Escrituras vai andar a adivinhar, pôr-se a adivinhar porque é que isto ou aquilo aconteceu. Nós vamos então ver rapidamente o que é que Deus prescreve. Qual é a receita divina? Quando passamos pela dificuldade, quando passamos pela doença. Paulo teve de dizer a Timóteo: bebe um pouco de vinho, mas nem sempre é essa a receita. E nós não devemos fazer o que às vezes, se calhar, alguns de nós já fizemos, que é quando vamos ao médico, vamos ter com o médico e já vamos com aquilo tudo pensado, como é que vai ser, como é que não vai ser. Eu tenho este problema e chegamos lá e dizemos: olha, tenho este problema e quero que me receite isto, que isto vai me fazer bem. Em princípio o médico não vai achar muita piada, não é? Não vai achar, vai achar que está a ser desautorizado, que está a ser usurpado nas suas funções, não é? E por vezes nós podemos agir para com Deus, de quem nós dizemos muitas vezes que Deus é o médico dos médicos, não é? É um chavão, e é verdade. Deus é poderoso para curar. É. Mas se Deus é o médico dos médicos, será que devemos tratá-lo como tratamos aquele médico
que nós vamos lá e dizemos, olha, eu quero isto e aquilo. Ele se calhar manda-nos sair do consultório ou passa-nos um raspanete, porque diz que ele é que sabe, não é? E porque Deus conhece a nossa situação melhor do que nós. Porque Deus consegue ver o nosso passado, consegue ver o nosso presente e consegue ver o nosso futuro. E nós formos a adivinhar o que é melhor para nós. Claro que no presente instante em que nós passamos por uma doença ou um familiar nosso passa por uma doença, o que nós queremos é o quê? É ver nos livros daquilo. E atenção, eu se tiver uma situação de doença, claro que eu quero ficar bom. Mas de certeza absoluta que isso é melhor para mim, ficar restaurado a minha saúde? Pode não ser. Eu vou falar só aqui de dois exemplos, costumo citar várias vezes. O Naamã, quando veio ter com... A história é mais complexa do que isso, mas ele depois acaba por vir à casa de Eliseu e para ser curado. Porque percebeu que estava ali um profeta que o podia curar. E o que é que o Eliseu fez? Mandou o servo dele dizer, vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão e serás curado. E ele ficou todo indignado, nem queria ir, porque ele já tinha aquilo tudo mágico, todo aquele cenário. Imaginem, vários anos a sofrer daquela doença, e depois a expectativa de ficar curado. Ele fez um filme na cabeça dele. E o filme qual era? Ele sairá, como é que é? Segundo o livro dos Reis 5, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e lhe passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Reparem como isto é a carne religiosa. É todo aquele aparato, aquela liturgia, todos aqueles procedimentos. Quando o Evangelho é tão simples. Vai e lava-te e serás curado. O Evangelho é simples. A religião complica. Sairá, e tem toda esta cerimónia, não é? Sairá, por-se-á em pé. Ele já tinha isto tudo planeado, como é que ia ser. Ele sabia o que é que era melhor para ele. E enquanto ele não se sujeitou à receita divina, não houve cura para ele. Outro exemplo é o do rei Ezequias. O rei Ezequias ficou doente. E veio o profeta Isaías. E atenção, o rei Ezequias era um excelente rei. Um rei que tinha, depois de vários maus reis, ele tinha feito uma limpeza no reino e as coisas estavam encarreiradas. Restabeleceu, se vocês lerem o segundo livro dos reis, a partir do capítulo 18, penso eu, que a história dele é à volta disso, de 18, exatamente, 18. Temos que ele restabeleceu o culto ao Senhor, e o seu pai tinha sido mau rei, tinha sido o rei Acaz, tinha sido mau rei. Depois o rei da Assíria invadiu, e estava tudo a correr muito bem, mas ele adoeceu de morte. E veio o profeta Isaías e disse, olha, vais morrer. Põe a tua casa em ordem, não é? Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele pediu a Deus, Deus, tem piedade de mim, eu tenho sido tão bom, andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos, chorou muitíssimo. E o Senhor fez o que ele pediu. E nós ficamos todos contentes. Olha, o Senhor apiadou-se dele, ele viveu mais 15 anos. Eu acho que depois destes 15 anos ele poderá... Não sei se ele morreu consciente disso, mas mais valia não ter vivido aqueles 15 anos extra. Portanto, aqueles 15 anos que Deus lhe deu a mais, aconteceram 2 coisas terríveis na sua vida. Se calhar ele nem se apercebeu na altura. Lá está. Nós devemos olhar para as coisas não no presente tempo, não para a leve e momentânea tribulação, e eu não estou a desvalorizar. Eu espero que não passe para vocês a ideia de que sou indiferente às dificuldades pelas quais possam estar a passar. Não é isso. Mas à luz da eternidade, tudo o que nós possamos passar aqui
uma leve e uma momentânea tribulação. Eu não vou dizer que viver 30, 40, 50 anos com uma dor insuportável. Dizer que é uma leve e uma momentânea tribulação, eu sei que pode parecer uma piada de mau gosto. E não quero ser insensível quanto a isso, porque eu sei que vários de vocês vivem situações complicadas. Bem mais complicadas do que aquelas pelas quais eu tenho passado. Claro que passei aqui pela morte de um familiar próximo, e que custou muito, principalmente aos meus sogros. Mas eu até costumo dizer, conhece aquela expressão, quando a vida te dá um limão, faz uma limonada. Eu costumo dizer, olha, a vida tem-me dado limonada. Porque não tenho sido grandemente afligido, em termos de saúde, em termos de... Claro que esta situação custou-nos, mas o Senhor foi-nos preparando e temos consciência de que a partida do meu cunhado foi melhor para ele, que está com o Senhor, e até para os meus sogros, que sofriam muito com o sofrimento dele. Mas a vida tem-me dado limonada, não tenho passado por situações que eu sei que vocês passam. E não quero que passe a ideia de que sou insensível. Mas Paulo diz, porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E eu agora não estou a lembrar da passagem que diz a nossa leve e momentânea tribulação. Mas ele fala disso. A nossa tribulação presente é leve e momentânea. Porque comparando 60, 70, 80 anos de sofrimento, que seja, com a eternidade é sempre uma leve e momentânea tribulação. Mas então, Ezequias, sobre Ezequias, aconteceu o quê? Ele, naqueles 15 anos, teve um filho que foi o pior rei que a nação de Judá viu. O rei Manassés, que foi tão mau, chegou a sacrificar o seu próprio filho aos ídolos. E diz a palavra de Deus que ele fez errar tanto a nação que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha expulsado lá antes. Os cananeus, que eram pessoas terríveis. E que diz a palavra de Deus que a medida da ira de Deus encheu-se. Deus saturou-se daquela gente, dos cananeus. E Manassés, o filho que nasceu naqueles 15 anos extra, fez pior do que esses tinham feito. E também, nesses 15 anos, ele recebeu uma comitiva de uma nação longínqua, que era pouco conhecida na altura, e ele abriu o palácio, mostrou tudo e mais alguma coisa do que havia lá. E anos mais tarde, eles eram da Babilónia, e anos mais tarde, a Babilónia conquistou Jerusalém e levou aquele povo todo cativo. Mas aí ele soube. Veio um profeta e repreendeu por causa do que ele tinha feito. Mas isto para vos dizer que nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor. Porque a palavra de Deus diz-nos o quê? Que nós não sabemos pedir como convém. Não sabemos. Imaginem que nós juntamos não sabemos pedir como convém, juntamos essa passagem a uma que nós gostaríamos muito que fosse verdadeira. Qual é aquela passagem que nós gostaríamos muito sobre o pedir que gostaríamos que fosse verdadeira? E que alguns se querem apropriar dela. Se para me disseres as minhas palavras, pedi o que quereis e será feito. Imagina se Deus nos dava isto. Graças a Deus que Ele não faz isto. Não nos dá tudo aquilo que nós pedimos, porque nós não sabemos pedir como convém. Mas Deus, e lá vem aquele pleonasmo múltiplo que vos falei, Deus diz que Ele é poderoso. Paulo diz que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além. Por isso, eu não sei se isto um professor de português deixava passar esta. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que nós opera. Deus é poderoso para fazer mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E aquilo que nós pedimos ou pensamos pode parecer o melhor para nós. E eu vou dizer, claro, se eu estiver doente eu quero ter saúde, mas não sei se é o melhor. Agora, o que é que Deus prescreve? Qual é a receita divina, a receita do médico dos médicos? A receita dos médicos nós podemos ler sobre a experiência de Paulo. Paulo passou por dificuldades bem grandes.
sofreu no seu corpo, se calhar mais do que qualquer um de nós. E ele, eu costumo dizer isto sobre Paulo. Vocês veem na Bíblia alguma vez Paulo orar por saúde? Quando Paulo fala, escreve nas cartas aos Coríntios, aos Efésios, todos, ele diz: eu oro para que vocês tenham muita saúde. E quantas vezes nós ouvimos assim? A saúde é mais importante. O mais importante é ter saúde. Não é o que nós ouvimos o mundo dizer. Não vemos Paulo, nas suas orações, quando ele ora para que eles estejam firmados na palavra, por aí fora. Nunca. Vem alguma vez Paulo orar por saúde? Quantas vezes é que Paulo orou por saúde? Alguns sabem a resposta. Quantas? Quantas? 3 vezes. Acho que 3 vezes. Não vejo mais. Como? 3 vezes, não é? Nós lemos em 2 Coríntios 12 que ele foi-lhe dado um espinho na carne. E diz no versículo 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Eu estou convencido, é quase consensual, que Paulo sofreu de um problema de saúde, que talvez afetasse a sua visão, mas sofria na sua carne, um espinho na carne. E ele orou 3 vezes. E qual é a receita de Deus? Ok, tens sido tão fiel para comigo, tens sido um fiel servo, portanto eu vou curar-te. Não. A minha graça te basta. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas para que a mim habite o poder de Cristo. Esta é a receita de Deus. É graça. Deus dá graça. Mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da dificuldade, Deus dá graça para que nós possamos aguentar a situação. E por vezes pode até dar-nos aquilo que nós gostaríamos. Pode até curar. Mas se isso não acontecer, Ele dá graça para nós passarmos pela situação. Mesmo que não cure, a sua graça nos basta. O seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ele diz: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, sou forte. Ele vê a vida toda ao contrário. E o meu problema, não vou dizer o nosso problema, mas o meu problema é que eu estou demasiadas vezes focado na terra, naquilo que é penso nas coisas que são terrenas e não nas coisas que são celestiais. O que é que ele também promete? Qual é a receita? Paz. Não estejam inquietos por coisa alguma, Filipenses 4, não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas rapidamente. Não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E Deus fará tudo aquilo que vocês pediram. Não. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus vai dar paz. E nós precisamos disto, de ir a Deus em oração. Contar-lhe aquilo que Ele já sabe. Mas o nós contarmos vai-nos trazer paz. Ele dá-nos a sua graça para que nós possamos passar pela dificuldade. Ainda que não venha aquilo que nós gostaríamos que viesse. Graça e paz é algo que é transversal a todas as epístolas de Paulo. Paulo sempre que escreve uma epístola, no início diz graça e paz, graça e paz, graça e paz, em todas elas. Mas em algumas delas vemos também o quê? Graça, paz e misericórdia. Particularmente nas epístolas pastorais, as chamadas epístolas pastorais. Irmão Carlos e irmão Ernesto certamente concordarão comigo. Os que têm responsabilidade na igreja precisam mesmo de misericórdia, mais do que uma medida redobrada de misericórdia da parte do Senhor. Mas às vezes aparece misericórdia. E por vezes Deus dá sempre graça e paz. Isso é certo. E por vezes Deus pode apiedar-se, Deus pode ter misericórdia no sentido de... Deus também é sempre misericordioso, atenção. Mas no meio da adversidade, por vezes Deus pode ser misericordioso e apiedar-se. E permitir que nós sejamos curados, sejamos livres daquela tribulação. E há um exemplo que nós vemos na Palavra de Deus. Epafrodito, de quem eu já vos falei, penso que em janeiro do ano passado, penso que foi nessa vinda cá. Falamos de Epafrodito. E Epafrodito esteve quase à morte. Lá está, porque meteu-se em alhadas por causa do Evangelho, de levar o seu esforço para além daquilo que era
razoável do ponto de vista humano, mas que ele percebia que era necessário. Por amor ao Evangelho, esteve quase à morte. E então, lemos assim, em Filipenses 2:27, que Deus se apiedou dele. Em certas situações, Deus se apiedou. Mas noutras, as pessoas morreram. As pessoas morreram por causa do seu esforço, da sua diligência. Onesíforo, que eu falei, penso eu, da última vez que aqui estive, morreu. Se calhar por causa do seu esforço em ir ter com Paulo. Portanto, nós não temos garantia daquilo que vai acontecer, mas temos garantia de que Deus vai nos dar a sua paz e a sua misericórdia. Eu queria estou mesmo a terminar, queria só contar-vos aqui uma situação que, pelo menos o irmão Carlos presenciou e eu gostava de partilhar convosco. E há cerca de um ano e tal, houve um crente que pregou num culto online e falou da sua experiência. Basicamente, a sua exposição foi um testemunho, basicamente, um testemunho de como Deus foi bom para ele e Deus foi gracioso no sentido de, devido a um problema de rins que ele tinha, teve a graça de ter um transplante de rim bem sucedido. O Senhor se apiedou dele. O Senhor deu-lhe esta graça. E por coincidência ou não, nesse mesmo culto estava um crente que também já tentou fazer transplante de fígado. De rim, transplante de rim. E não foi bem sucedido. Tem de fazer hemodiálise todos os dias. E quase que apetecia dizer, então estás para aí a falar que o Senhor foi bom. E o outro? Porque é que não esteve bem? Foi falta de fé? Como alguns poderão dizer de Paulo, olha, já não tens fé? Mas é interessante que, apesar daquele crente não ter tido, não direi sorte, a mesma misericórdia da parte do Senhor em termos de poder ter um rim que ficasse bem, que fosse compatível, que o corpo não rejeitasse, Deus dá-lhe a graça de todos os dias, quando ele vai fazer a hemodiálise, ele até dorme, ele passa bem por aquela experiência. Ou seja, o Senhor é misericordioso de maneiras diferentes para com cada um. E também tenho... também há uma outra situação, porque assim, nós precisamos de ouvir as histórias bem-sucedidas, mas também as histórias em que aparentemente não é bem-sucedido. Precisamos de ouvir aquelas histórias em que parece que Deus fez uma coisa extraordinária ali, que Deus operou de uma forma maravilhosa. Precisamos, e conforta-nos essas histórias. Mas também há histórias onde há morte, há sofrimento. E nós precisamos também de ouvir essas histórias. Porque não sabemos qual vai ser o desfecho. O que é que Deus tem preparado para nós. E nós ficamos com aquela ideia sempre só de finais felizes, não é? Todos nós queremos finais felizes. E aqueles que são do Senhor vão ter um final feliz. Final feliz que é para todo sempre. Mas pode haver histórias, aqui neste presente tempo, é que vai terminar em morte. E eu lembro de uma irmã nossa contar uma história de, num retiro de jovens, alguém quis dar o seu testemunho, não sei bem a que propósito é que veio aquilo, um testemunho acerca de um jovem que... Eu não vou entrar aqui em pormenores porque depois pode-se perceber de quem é que eu estou a falar e eu não quero. Um jovem que tinha um certo problema de saúde, tinha um certo nome, tinha um nome, uma ocupação, uma doença, e o Senhor se apiedou e ele ficou curado. E nesse mesmo retiro estava uma irmã nossa que tinha um familiar, mesmo nome, mesma doença, mesma ocupação. E o testemunho que ela queria dar era, apesar de ele ter partido, o Senhor foi bom. O Senhor é bom na mesma. O Senhor é bom quando há cura, mas o Senhor é bom quando há morte. Infelizmente, a reação de quem estava a liderar aquele encontro foi, os jovens precisam de ouvir aquela história. Os jovens precisam de ouvir as histórias com um final feliz. Não precisam de ouvir as duas. Precisamos de ouvir as duas. Não precisamos de ouvir só a história do nosso irmão que teve um transplante de rim bem sucedido. Precisamos também de ouvir a do outro que vive com a hemodiálise e que consegue viver e que não desfalece espiritualmente por causa disso. Precisamos de ouvir as duas. Precisamos de ouvir estes testemunhos. Ambos testemunhos.
Meus irmãos e amigos, a adversidade, a dificuldade, o dia mau virá. Não vamos fazer de conta que não vem. Vem. Eu costumo comparar a adversidade, o dia mau, a uma onda. A uma onda gigante que vem. E nós, perante uma onda, podemos ter várias atitudes. Desesperar. Aí vem uma onda, ai de mim. Ou seja, vem a adversidade. Aí o que é que eu vou fazer? Podemos fazer isso. Desesperar. Podemos ignorar. Viver como se isso não fosse acontecer. Não vai acontecer nada. Podemos tentar deter a onda. Não é? Vamos tentar parar a onda. Não vamos parar a onda. E neste caso poderia ser, vou ter um estilo de vida saudável para poder estar mais bem de saúde e vais morrer na mesma. Se o Senhor não vier antes. E o que é que devemos fazer perante uma onda? É preparar-nos para o impacto. Preparar-nos para o impacto da onda. E só nos preparamos. Trófimo só poderia estar preparado para a doença se estivesse bem firmado na palavra de Deus. E eu creio que estaria. Estaria preparado. Custa sempre. Não vou dizer que é fácil. Não quero que fiquem com a ideia, olha, o Daniel não sabe nada do que está para ali a falar. Eu sei do que é que a palavra de Deus diz. Eu sei que não é fácil passar pela situação, pela adversidade, pela doença, pela tristeza que muitas vezes nós temos e alguns de vocês sei que têm de passar. Mas posso dizer que a graça de Deus nos basta. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Ou seja, vai para além daquilo que nós podemos perceber. Deus dá-nos uma paz. E Deus é sempre misericordioso. Pode até nos dar aquilo que nós gostaríamos. Mas podemos ter a certeza que Deus nos vai dar o melhor. Ele tem sempre o melhor para nós, mesmo que custe, mesmo que doa, mesmo que mate. Deus tem o melhor para nós. O Senhor nos abençoe e nos ajuda a estarmos preparados para o impacto. E o impacto só estamos preparados se estivermos bem firmados na palavra de Deus.